E aí pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma série de questões direcionadas a revisar o conteúdo de trabalho e energia. Essa lista de questões ela pode ser baixada no link aqui embaixo da descrição desse vídeo, tá? Me chamo Ives Dantas, sou professor de Física e vou aprofundar esses conteúdos agora para você aqui nesse vídeo. São 5 questões do nível mais fácil ao nível mais difícil que vai aprofundar o teu conhecimento. Então se liga só. Vamos então para a primeira questãozinha que vai ajudar a gente nesse processo, tá? Então a primeira questão diz o seguinte, ó. Considere um sistema massa-mola cuja massa pode se deslocar horizontalmente sobre uma mesa, também com atrito. Assuma que a mola esteja inicialmente comprimida. No início da observação do sistema, a massa está em repouso e passa a se deslocar sobre a ação da mola. Imediatamente antes de deslocar, a massa sofre a ação da força de atrito estática até iniciar o movimento. Depois passa a sofrer a ação da força de atrito dinâmica até que a massa pare. Note que o sistema perde energia na forma de calor e que a força de atrito estática na iminência do deslizamento é maior que a dinâmica. Assim, é correto afirmar que, em módulo, o trabalho realizado pela força de atrito estático é... Então, pessoal, olha o que é que tem contido nesse sistema. A gente tem aqui uma paredezinha, um sistema que está todo comprimido, tá? Então, ele está comprimido, ele está doido para sair daqui, beleza? Ele está doido para sair daqui, ou seja, doido para ir para a direita, tá? Ele está doido para ir para a direita. Deixa eu desenhar mais aqui para o cantinho que vai ficar mais claro para você. Então, a gente tem um sistema aqui que a massa está comprimida, tá? Ó. Essa massa ela tá toda comprimida. Devido a essa massa estar toda comprimida, ela tá doida para ir para a direita. Ele está perguntando para a gente qual é o trabalho da força de atrito estática. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você se lembrar do conceito de trabalho. Então, o trabalho nada mais é do que a força vezes o deslocamento. Mas a força de atrito estática ela só é aplicada na iminência. Ou seja, esse corpo ele tá doido para vir para a direita e aqui está se opondo ao movimento a força de atrito estático, tá? Ives, qual é o deslocamento que essa força de atrito faz? Rapaz, o deslocamento que ela faz é zero, né? Então, se esse D é igual a zero, o meu trabalho é igual a zero. Portanto, a gente pode dizer que o trabalho é o quê? Nulo, ou seja, a alternativa certa, letra A, não tem nem o que se discutir. Então, pensa, o atrito estático só tem quando não há deslizamento, né? Ou seja, o corpo está parado. Se o corpo está parado, ele não se desloca. Se ele não desloca, essa força não realiza trabalho, beleza? Essa daí, então, foi a nossa primeira questão, tá? Essa daí foi a nossa primeira questão. Vamos, então, para a questão de número 2, onde essa questão número 2 a gente vai falar agora efetivamente do conceito de trabalho. Então, se liga só no que a gente vai fazer, tá? Ó, diz aqui o seguinte nessa questão. Um corpo de massa 3 kg, inicialmente em repouso, ou seja, se é inicialmente em repouso, velocidade inicial igual a zero. É puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito por uma força constante também de 4 newtons. O trabalho realizado após decorrer 5 metros foi de... Então, pessoal, a gente tem aí uma massa, né? Uma massa que ela estava inicialmente em repouso, mas ela vai começar a ser puxada por uma força, né, igual a 4 newtons e que o deslocamento que essa força vai fazer é igual a 5 metros. Tem nem o que fazer, aplicar diretamente o conceito de trabalho, ou seja, trabalho é igual a força vezes distância. Portanto, trabalho é igual, a força é quanto? É 4, a distância é 5, portanto, o trabalho é igual a 20 joules. Então, a gente tem o trabalho como sendo igual a 20 joules e aí a gente conclui dessa nossa listinha o conceito de trabalho, tá? E aí a alternativa certa vai ser nada mais, nada menos do que a alternativa de letra C. Ives, e aí o outro tipo de questão que pode aparecer? Bom, o outro tipo de questão que pode aparecer é justamente quando essa questão ela trazer o conceito de energia. E para a gente falar sobre isso, eu vou trazer essa questão. Então se ligue só nessa questão número 3, tá? Essa questão número 3, ela vai trazer uma aplicação para você envolvendo os conceitos de energia cinética e potencial, tá? E aí ela fala um negocinho também aí sobre cosseno, que é importante a gente entender esse negócio aí sobre cosseno, né? Então vamos lá, ó. A figura representa o perfil em um plano vertical de um trecho de uma montanha russa,
que a posição de um carrinho de dimensões desprezíveis é definida pelas coordenadas x e y. Então já tá vendo aí que tem um negócio meio com matemática, né? O intervalo de x é de 0 a 2π, ou seja, x, que se a gente notar matematicamente é o centro de nossa oscilação, ele vai de 0 até quanto? Até 2π. Então ele vai de 0 até 2π, né? É isso que a gente tem nessa situação aí. Bom, Ives, se esse valor ele vai de 0 a 2π, né? Significa dizer, né, que isso aqui é em relação ao eixo x. Pergunta: à medida que esse carrinho ele anda para a direita, pessoal, essa altura aí, ela vai ser modificada ou não vai ser modificada? Claro, vai ser modificada. À medida que ele anda para a direita, a gente vê que no primeiro momento ele começa a descer e em um segundo momento ele começa a subir. Tá, mas essa alteração de altura é na doida? Não, não é na doida. Essa alteração de altura ela acontece no eixo y. Por isso que a gente diz que a equação é y cosseno de x, tá? Então, a nossa altura aqui, ó, tanto aqui nesse ponto, quanto nesse ponto, quanto nesse outro ponto aqui, ela é dada por essa equação, ou seja, as nossas alturas são dadas pelas equações que é igual a y cosseno de x. Eita, Ives, então eu vou precisar saber qual é o valor do cosseno de x, de seno de x, vai precisar saber o do cosseno, né? Bom, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Para eu determinar aqui essa primeira altura do ponto A, nota o seguinte, qual é o valor de zero, né? Vamos chamar aqui de altura inicial. Como é que eu determino essa altura inicial? A altura inicial vai ser a equação y, que é igual a cosseno, aí você olha onde é que está o zero no negócio. Onde é que está o x no negócio? Ah, o x ele está em zero, portanto é cosseno de zero. Quanto é que é cosseno de zero? Ah, cosseno de zero é 1, né? Se eu quiser a altura nesse ponto aqui, vamos chamar de altura 1. Se eu quero a altura nesse ponto aqui, como é que eu encontro aí essa altura? Ah, se eu quero a altura 1, basta eu fazer o seguinte, a altura 1 é igual a y, que é igual a cosseno. Eita, onde é que o x está agora? Ah, o x agora está em quem? Está em π. Então é cosseno de π, que isso daqui vai ser igual a quanto, pessoal? Menos 1, né? Então essa altura aqui é 1, enquanto essa daqui é menos 1. Ives, e essa outra altura aqui? Quando o carrinho estiver na posição 2π? Ah, vamos chamar de altura 2, tá? Essa altura aqui vai ser a altura 2. Quanto é essa altura 2? É igual a y cosseno, tá? De 2π, que isso vai ser igual a 1. Beleza? Então a gente vai ter esta relação aqui. Ok, pessoal? Tranquilo? Esse primeiro passo. Então a gente já aprendeu a calcular, vamos assim dizer, a altura, né? Bom, isso. Só que não é nenhum desses pontos que ele quer, o moído. Vamos continuar lendo, né? O que a questão diz? Nessa montanha-russa, um carrinho trafega pelo segmento horizontal A com velocidade constante igual a 4 metros por segundo. Então a velocidade inicial é 4 metros por segundo, né? O que ele diz? Né? Aí considere G igual a 10, então a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, raiz de 2 igual a 1,4, né? Então raiz de 2 igual a 1,4. Despreze o atrito e a resistência do ar. Opa! Se ele está mandando desprezar o atrito e a resistência do ar, significa dizer que esse sistema ele é conservativo. O que é que significa dizer um sistema conservativo? Significa dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Olha que interessante. Então, a energia mecânica inicial ela é igual à energia mecânica final, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Legal? Então, essa informação é crucial na resolução da questão. Ele quer saber qual é a velocidade desse carrinho quando ele passa na coordenada 5π sobre 4. Vala minha Nossa Senhora, Ives, onde é que fica esse danado desse 5π sobre 4? Vamos lá. 5π sobre 4, pessoal, tá? 5π sobre 4, se você substituir π como sendo 180, tá? O que é que você vai ter? Você vai ter que é 5 vezes 180 dividido por 4. Isso aqui me dá 225 graus. Em outras palavras, está entre 225 graus. A gente sabe que 2π é 360 graus. A gente sabe que π é 180 graus. Portanto, né, a gente tem que 225 graus está no meio desse caminho. Vamos dizer que seja um ponto aqui, tá? Então, aqui corresponde a 225 graus, que é 5π
sobre 4. Tudo bem? Ei, essa altura aqui, como é que eu encontro? Ives, o mesmo esquema. Essa altura aí que eu vou chamar de H3, ela vai ser y, que é igual ao cosseno de 5π sobre 4. Vala minha Nossa Senhora. E quem é isso? Isso é o cosseno de 225 graus. Ives, quem é o cosseno de 225 graus? Rapaz, o cosseno de 225 graus, pela matemática, ele é menos cosseno de 45, tá? Então, pela matemática, ele é menos cosseno de 45. E quanto é, Ives, esse menos? Então, menos o cosseno de 45 é raiz de 2 dividido por 2. Ele pede na questão para a gente utilizar como sendo 1,4, tá? Então, fica menos 1,4 dividido por 2. Então, isso aqui me dá menos 0,7. Ives, e pode esse negócio aqui dar menos 0,7? Isso aqui pode dar valor negativo? Pode, pessoal. É como se isso aí fosse um subterrâneo, entendeu? Como se fosse um subterrâneo para baixo, algo do tipo, nesse sentido, tá? E isso vai ajudar a gente a encontrar quem é o valor da velocidade aqui, que é isso que a questão quer. O que é que eu vou fazer então? Vou pegar esta equação aqui e vou destrinchar ela, ou seja, ela é energia cinética inicial mais energia potencial inicial, que é igual a energia cinética final mais energia potencial final, tá? Que nesse caso a energia potencial é a energia potencial gravitacional, beleza? Então, que é a energia cinética inicial? Massa, velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Mais, que é a energia potencial inicial? Massa vezes gravidade vezes altura inicial. Que essa altura inicial já sei que é 1, tá? Que é igual a mv² dividido por 2. Ou seja, energia cinética final é a massa, a velocidade final, dividido por 2. E a energia potencial final é a massa, a gravidade e a altura final. Que o ponto final, vamos assim dizer, o ponto inicial é esse aqui, início, e o ponto final é esse aqui, final, tá? Que é o que a questão pede. Pessoal, agora virou matemática, né? Eu posso pegar essa equação e dividir ela toda por m. Dividindo ela por m, eu vou eliminar todos esses termos, ó. Então, a gente já vê que não depende da massa. O que é que nos resta? Substituir os valores. Então, vamos lá. Velocidade inicial, 4. Então, é 4 ao quadrado dividido por 2. Que é igual. Quanto é a aceleração da gravidade? 10. Opa, igual não, mais, né? Vamos lá. Mais 10 vezes. Quanto é a altura inicial, rapaz? A altura inicial aqui é 1, tá? A altura inicial aqui é 1. Não se pode cortar essa gravidade, porque nesse caso aqui, o que é que a gente tem? M é um termo comum em todas as cartas de frações. Eu não posso cortar a gravidade, porque para cortar eu precisaria necessariamente que esse termo aqui e este termo aqui tivesse, tá, valor de gravidade, mas não tem, tá? Então só posso eliminar um termo que é comum em todos os pontos, beleza? Então vamos lá. Velocidade final ao quadrado, eu quero descobrir, dividido por 2, mais a gravidade que é 10. Ives, e essa altura, hein? É essa daqui, ó. Menos 0,7 metros, que foi isso que a gente encontrou por essa equaçãozinha aqui do lado, tá? Então, o que é que a gente vai ter? Esse valor aqui vai ser menos 0,7. Aí, vamos adiantar um pouco as contas, né? Como é que eu adianto as contas? 4 ao quadrado é igual a 16. 16 dividido por 2 é 8. 10 vezes 1 é 10. Que isso é igual a v ao quadrado, que é quem eu quero descobrir, dividido por 2. Mais ou menos, eu tenho aqui uma mais e menos. Positivo com negativo dá negativo. 10 vezes 0,7 me dá 7. O que é que eu posso fazer? Esse 7 que está negativo passa para o outro lado positivo. Mas, Ives, aqui é 8 mais 10. 8 mais 10 me dá 18. Então, vai ficar 18 mais 7 é igual a v ao quadrado dividido por 2. Isso me dá quanto? Isso me dá 25, que é igual a v ao quadrado dividido por 2, tá? Então, eu fico com isso daí. Esse 2 que está dividindo pode passar multiplicando. 2 vezes 25 é igual a v ao quadrado. Posso colocar a raiz de ambos os lados, né? Ei, só que aí nesse caso eu posso separar desse jeito, né? Matematicamente, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 25, que isso é igual a v. Por quê? Porque a raiz daqui foi embora com o quadrado daqui. Ou seja, o produto das raízes é igual à raiz dos produtos, né, pessoal?
Então, a gente tem que, raiz de 2 ele manda utilizar como quanto? Como 1,4. Então, eu tenho 1,4. Raiz de 25 a gente considera como sendo quanto? 5, que é igual à velocidade. Ives, como é que eu faço multiplicação com 5? Bem rapidinho, num piscar de olhos. Vamos lá. Você anda uma casa para a direita e divide por 2. Andando uma casa para a direita me dá 14, dividido por 2 me dá 7. Velocidade igual a 7 metros por segundo. A alternativa certa aí pra gente, letra E. Peraí. Ives, como é que foi esse negócio mesmo aí que tu fez aí da multiplicação com 5? Como é que tu fez isso, hein? Porque, gente, 5, quando eu pego 1,4 vezes 5, 5 é a mesma coisa que o quê? Que 10 dividido por 2. Então, é 1,4 vezes 10 dividido por 2. Multiplicando 1,4 por 10, eu vou ter quanto? Andar uma casa para a direita, ou seja, 14. Dividir por 2 significa dizer que eu vou ter 7. Beleza, pessoal? Então, essa daí foi a nossa questão de número 3. Então, nessa questão aqui de número 4, a gente vai resolver, tá? Essa situação que fala um pouquinho sobre dissipação de energia, tá? Então, para fazer essa dissipação, vamos ler aqui a questão. Um corpo homogêneo de massa 2 kg desliza sobre uma superfície horizontal, sem atrito, com velocidade constante de 8 metros por segundo. No sentido indicado no desenho, caracterizando a situação 1 a partir da situação 1. Então, ó, a situação 1, que é essa situação aqui, ele diz pra gente que é uma situação o quê? Sem atrito, ou seja, não há perda de energia. Inicia a subida na rampa onde existe atrito. O corpo sobe até parar na situação 2. Ives, se ele para, a velocidade dele é quanto? 0. Tá? Ele parou, chegou lá em cima e parou. Então a velocidade dele é 0. Logo, ele não tem energia cinética. Nesse instante, as diferenças entre as alturas do centro de gravidade da situação 1 e 2 é 2 metros. Em outras palavras, ele quis dizer pra gente que a altura no qual esse corpo subiu foi 2 metros, tá? Ele quis falar que a altura que o corpo subiu foi 2 metros. Foi o primeiro ponto aí que a gente tem que ter essa certa malícia para raciocinar a questão, tá? E aí ele diz assim: a energia mecânica dissipada pelo atrito durante a subida do corpo é... Pessoal, a gente já viu isso. Como é que é essa estratégia para você resolver isso aí mais rápido? Você pensa o seguinte: se no começo eu tinha 100 e no final eu só tenho 80, quanto é que foi dissipado? Rapaz, foi dissipado 20, porque eu tinha um total de 100, só sobrou 80, então os 20 foram para onde? Foram-se embora, tá? Então é essa estratégia que eu vou utilizar. Vamos lá. Aqui no começo eu não tenho altura, eu só tenho velocidade, portanto eu só tenho energia cinética. Logo no começo eu tenho energia cinética, mv² dividido por 2, tá? O que a gente vai ter? A massa é 2 kg, a velocidade, ó, é 8 metros por segundo, então é 8 ao quadrado, dividido por 2. Ó, 2 vai embora com 2, 8 ao quadrado me dá 64 joules. Então, qual é a certeza que você tem? Que no começo do processo, a gente tem 64 joules. Então, no começo, eu tenho 64 joules. E no final? Rapaz, no final, esse corpo só tem aqui que tipo de energia? Rapaz, ele só tem energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ele está a uma certa altura, mas ele não tem velocidade. Portanto, energia potencial gravitacional é dada como sendo massa, gravidade, altura. Gravidade é 10, ó. Massa é 2, então é 2 vezes 10. E a altura é essa que a gente vai considerar aqui, o quanto ele subiu, que é 2. Então eu fico com 2 vezes 2, que dá 4, com 10 me dá 40. Aí vamos raciocinar agora? A gente nem usou nem teorema nem nada. Se no começo eu tinha 64 e no final eu tinha 40, o que é que significa dizer? Que no meio desse caminho eu perdi quanto? Quanto foi que eu perdi, gente? Eu tinha 64 no começo, fiquei só com 40 no final, portanto eu perdi quanto? Eu perdi 24 joules. Logo, a alternativa certa é a alternativa de letra C de casa. Beleza, turma? Se liga só que nessa questão 5, a gente vai falar de uma conversão agora de potencial elástica, tá? Então vamos embora trabalhar com isso aqui. O que é que ela diz? A figura mostra uma esfera de 250 gramas em repouso. Opa, se está em repouso, quer dizer que não tem velocidade. Se não tem velocidade, não tem energia cinética.
apoiada sobre uma mola ideal comprimida. Ao ser liberada, a mola transfere 50 energias à esfera. Onde é que estava essa energia? Onde é que estava esses 50 joules? Gente, os 50 joules estavam armazenados na mola. Então, o que é que significa dizer? Que eu tinha uma energia potencial elástica armazenada que era igual a 50 joules, né? Que inicia a partir do repouso e da altura indicada na figura. Então, a altura inicial considera como zero. Um movimento vertical para cima. Então, como eu pegar uma bolinha, bater para cima, ela vai subir. Desprezando a resistência do ar, adote G igual a 10. A altura máxima que a esfera alcança em relação à altura de partida é... Gente, vamos lá. Segredo da altura máxima. Vamos lá. A bolinha, vou desenhar aqui do lado, tá? Vou desenhar aqui do lado. A bolinha, ela vai subir, 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 subir. Até que vai chegar uma hora que ela vai chegar na altura máxima. Lá no ponto de altura máxima, quanto é essa velocidade dele? Peraí, Ives, a gente já viu em movimento vertical. Ele para de subir para poder começar a descer. Portanto, a velocidade aqui é zero, ou seja, ele nem está subindo, nem está descendo. A gente chama isso de repouso instantâneo ou repouso momentâneo, tá? Então, se a velocidade dele lá no ponto mais alto é zero, não tem energia cinética. Se não tem energia cinética, ele só tem o quê? Energia potencial gravitacional. Então, vamos embora. Toda essa energia, todos esses 50, foi convertido em energia potencial gravitacional. Pessoal, acabou a questão. Tá aqui. Ele quer saber quem é a altura, é? Vamos embora. 50 é igual a massa vezes gravidade vezes altura. Qual é o cuidado que eu preciso ter em relação a isso? É só que a nossa massa está em gramas e eu preciso converter para quilogramas, ou seja, eu tenho 250 gramas. Para converter em quilogramas, basta eu pegar isso aqui e dividir por 1000. Então, isso aqui vai ficar 250 dividido por 1000 quilogramas. E eu posso deixar desse jeito, não preciso colocar a vírgula, não precisa não. Faz assim, ó, 50 é igual, não é ter o resultado final, 250 dividido por 1000, tá? Vezes 10 vezes a altura, tá? Aí olha o que é que a gente vai fazer. Um zero daqui vem embora com o zero daqui de baixo, outro zero daqui vem embora com outro zero aqui de baixo. Então eu vou ficar aqui com o seguinte, ó, eu vou ficar com 50, que é igual a 25 sobre 10, tá? Vezes quanto? Rapaz, isso, olha, a gente tem aqui, ó, H, né? 1 vezes H vezes H. Portanto, esse 10 que está dividindo passa multiplicando, vai ficar 50 vezes 10, que é igual a 25 vezes H. Ives, como é que eu acelero o meu processo de resolução? Pessoal, 50 não é a mesma coisa que 25 vezes 2, né? 50 é a mesma coisa que 25 vezes 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever 25 vezes 2, tá? Vezes quem? Vezes 10 é igual a 25 vezes H, tá? Aí, ó, 25 do lado vai embora com 25 do outro. 2 vezes 10 dá quanto? Dá 20. Então, H igual a 20 metros. Ó, H igual a 20 metros. E com isso aí, a gente fecha a nossa resolução de questões dessa lista aí de energia potencial, né? Gravitacional, energia cinética, trabalho e energia, tá? Beleza?